Você sabe o que é um arco composto? Então fica nesse vídeo que eu vou explicar para você. Fala galera, eu sou o Marcão, esse é o canal da Venturi Shop e eu estou iniciando agora uma série sobre arqueria. Então nesse primeiro episódio vamos estar falando sobre arco composto e vamos nos prolongar ao decorrer de vários outros vídeos aí. Então cola com a gente, vamos lá conversar sobre esse material. Então galera, não dá pra gente falar de arco composto sem a gente falar sobre arqueria, né, no seu motivo geral. Acredito que todo mundo já tenha visto, né, ou através de filmes, livros e quadrinhos e tudo mais, sobre o que é o arco e a flecha. Seu motivo remonta aí a milhares de anos, a gente não tem uma data precisa para dizer quando essa prática começou a ser usada, mas é de ciência que ela foi usada primordialmente para a guerra, para a caça, a guerra e tudo mais lá nos primórdios, bem lá atrás. Obviamente isso foi se modernizando, a necessidade de usar esse instrumento como arma foi ficando cada dia mais obsoleta, tá? Então não tinha tanta utilidade assim para esses fins e nos dias de hoje, a arqueria é conhecida como um esporte. Obviamente, a maior parte dos esportes de nível olímpico é feito com arco recurvo, que não é o foco desse vídeo de hoje, mas nós vamos falar sobre ele. E então, chegamos ao arco composto. Vamos conversar agora sobre esse carinha. O arco composto tem esse nome pelo fato de ter um facilitador para a empunhadura do arqueiro, para que ele possa manter ele esticado por mais tempo e possa aumentar a velocidade da flecha. O que é esse facilitador? É um conjunto de roldanas, é mais conhecido como cames, tracionadas pela corda e por um conjunto de cabos, consegue armazenar mais energia nas lâminas, tá? Facilita muito mais a questão de você manter essa energia nas lâminas do arco e aí você consegue uma velocidade maior na flecha. Fica fácil para o atirador, eu vou explicar um pouquinho sobre essas facilidades, que no caso é o let-off dele e tudo mais, e como a gente chega nesses resultados de alta potência, de alta velocidade. Então o arco composto ele é feito com acessórios mais modernos, ou seja, tem um conjunto de roldanas, tem mais cabos do que um arco recurvo, tá certo? Tudo isso para que o desempenho da prática do esporte seja mais rápida, seja com maior impacto, com maior distância e tudo mais, ok? Agora a gente chega no ponto que é falar sobre a origem dele, quando ele nasceu e como ele surgiu. O arco composto é muito mais novo que os seus irmãos mais velhos, né? Obviamente. Né? O arco composto nasceu na década de 60 pelas mãos de Hulse Wilbur Allen. Esse senhor já tinha alguma experiência com arqueria, se juntou mais algum amigo dele que era engenheiro mecânico e por aí conseguiu desenvolver o sistema de roldanas que mantinha a postura de ancoragem do arqueiro por mais tempo, tá certo? Em 69 ele foi patenteado e a partir daí nós podemos ter acesso a esse equipamento, né? A esse tipo de arco. Essa é a origem do arco composto. Pessoal, para a gente entender o arco composto, vamos separar as partes dele, tá? Primeiramente nós vamos ter o riser, que nada mais é do que a empunhadura do arco. É nele que vai colocado a maior parte dos acessórios, e nele também vai preso as lâminas, que a gente chama de limbos. No caso do arco composto, o limbo geralmente é feito de fibra de vidro, né, numa pressão altíssima para que ele possa ficar mais rígido do que o arco recurvo e dessa forma armazenar mais energia. Nos limbos são presos as cams, ou as roldanas. Tá? Então você tem a top e a bottom, ou seja, a roldana de cima e a roldana de baixo. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre roldana mais pro finalzinho do vídeo, então vai acompanhando aí. No limbo também é preso os cabos de controle, tá? Em alguns sistemas de arco. E nas cams são presos a corda de puxada, a corda de tração do arco. Lá no riser eu consigo colocar aparelhos de mira, consigo colocar o rest da flecha, o descanso da flecha, que são N modelos, silenciadores, stoppers, né, para poder fazer a frenagem da corda, balanceadores e por aí vai. São bastante tipos de acessórios que eu posso estar colocando nesse riser. O limbo, então, como eu já disse antes, feito de fibra de vidro bem pressada. As roldanas geralmente são feitas de alumínio naval ou aeronáutico, né, para poder manter uma resistência muito forte. E geralmente as cordas são feitas de fio sintético, porque ela precisa aguentar uma tensão muito alta. Para que você possa ter o arco com funcionamento, você tem que ter alguns conhecimentos básicos. Primeiramente, que está tudo em inglês. Aí a gente vai tentar traduzir para vocês. Como, por exemplo, o draw weight. Seria mais a força da puxada, tá? Que aí é calculado em libras. 1 kg é igual a 2,2 libras. Então seria mais ou menos essa conversão. Um arco, quando eles têm 70 libras, ele vai ter mais ou menos 35 quilos ali de puxada, né? Tudo é medido em polegadas. Eles usam a medida imperial, né? E não a internacional. Quando a gente fala assim, qual é a ata do seu arco? Qual é o axle to axle do seu arco? Que é de eixo a eixo. Tá? Essa é a ata do meu arco, então é medida em polegadas. Draw length, né? Que seria
a distância que eu tenho entre a empunhadura do meu arco e a ancoragem final dele. Isso aí eu vou ter que calcular, porque cada tipo de atirador, pela sua altura, pela sua estatura, né, no caso assim por dizer, tá, vai ter um draw length específico. Então eu posso regular através das cams, quando o arco me proporciona esse tipo de acessório, tá certo? Naqueles que são fixos, eu tenho que comprar arcos adequados ao meu tamanho. Galera, através do draw length, né, que é a puxada do arco, a gente vai chegar num assunto que chama let off. Tá? No arco composto me permite um descanso, tá? Esse let off seria mais ou menos um descanso no ato da minha puxada. Ou seja, eu concentro toda a força, toda a força do arco num vale, né? Ou seja, a hora que eu puxar, eu vou ter uma tensão muito grande. Quando chegar dentro desse vale, vem o meu let off. Então, a partir desse momento, o meu arco vai ficar leve e eu posso manter a ancoragem por mais tempo. Tá? Então, para quem vai caçar, sempre lembrando que a caça tem que ser requisitada a órgãos competentes, tá? Não é simplesmente sair para o mato e caçar. Tá? Para quem caça, o arco vai permitir um descanso, você pode manter mais tempo ancorado. Já é diferente do arco recurvo, onde que toda puxada depende do arqueiro. Galera, o arco composto, como eu já disse, ele possui roldanas. Tá? Os primeiros, ele tinha roldanas arredondadas, né? E permitia dali uma certa velocidade, eram um pouquinho mais lentos, muito parecido inclusive com o recurvo, mas com o passar dos anos eles foram sendo aprimorados. Hoje, os mais utilizados por caçadores, no caso lá nos Estados Unidos, são os de roldanas gêmeas, né? Os twin cams, tá? Esses arcos eles conseguem colocar uma velocidade muito alta, né, com energia muito pesada, muito forte, 70 libras, 75 libras. Porém, eles possuem uma manutenção um pouquinho mais exigente, porque tem que ter sincronia dessas câmeras, afinal de contas elas são gêmeas, então elas têm que atuar por igual. O preferido hoje em dia do pessoal é o single cam, né? Ou seja, ele tem uma roldana redonda na parte superior e uma elíptica na parte inferior, tá certo? Então é um arco rápido, possui uma potência muito boa, e uma manutenção bem simples, né, bem mais barata do que o de roldanas gêmeas, tá joia? Aí vai surgir o arco híbrido. A vantagem dele é que você tem roldanas elípticas assimétricas, tá certo? Uma não é perfeitamente igual à outra, e ele consegue me dar boas velocidades, baixa manutenção e ainda consegue me dar um tiro e uma ancoragem reta desde o começo da puxada. E por último nós vamos ter os binários, que são os arcos desenvolvidos mais recentemente, se eu não me engano, a partir de 2005 para cá, tá? Onde que os cabos são presos diretamente nas roldanas, tá certo? Os cabos de controle que antes estavam lá no limbo, como eu disse, tá? Agora estão na roldana quando se trata de um arco binário. Mesma coisa, te oferece boa velocidade, boa ancoragem, tá? A diferença é que o tiro pode sair um pouco lateral, pode forçar um pouco para as laterais, dependendo da sua empunhadura, tá certo? Porque tende a torcer as cams. Tá? Elas tendem a deslocar para um lado ou para o outro, conforme a sua ancoragem, se é destro ou canhoto, tá certo? Então vai exigir um pouquinho mais do atirador. Galera, agora a gente vai falar sobre a aferência dos arcos. Todo arco é igual, todos os arcos eles oferecem aquilo que está no manual de instrução dele. O arco ele é regido pela IBO, International Bow Hunting Organization. Em inglês seria Organização Internacional de Caça com Arco. Eles têm um padrão, um parâmetro de usar o mesmo tipo de puxada, o mesmo spine da flecha, o mesmo peso da flecha, tudo por igual para poder fazer as aferições, para que a concorrência e aquilo que chega na caixa, no manual de instrução, seja mais ou menos pertinente àquilo que está sendo entregue no produto final. Então, quando você chega lá um arco que ele te oferece mais ou menos 310 FPS, ele deve entregar mais ou menos dentro disso aí, tá certo? Porque ele passou pela IBO. Quando o arco não passa, de repente você chega lá, a caixa está escrito que oferece essa velocidade, pode ser que seja muito menor ou talvez até mesmo muito maior. Geralmente tem as referências para que você possa fazer essa leitura por conta própria. Galera, basicamente a mecânica do arco é essa, tá certo? Então você tem o riser, que é onde você acopla todos os acessórios necessários para o seu bom tiro. Você tem os limbos, que é onde armazena a energia do arco. Você tem as cams, que faz o suporte das cordas e te ajuda a fazer a ancoragem ali, dependendo do tipo de cam que você vai ter. Você vai ter a flecha, que vai deixar mais para a parte de acessórios e flecha, porque é um detalhezinho um pouquinho mais minucioso, tá? Vai discorrer um pouquinho mais de tempo. Então, basicamente, a mecânica do arco é essa, tá? Eu gostaria de poder falar para vocês aqui agora sobre a questão de customização do arco. Um arco composto,
Ele precisa de sincronia das cam quando ele é twin cam, ou seja, as duas rodanas são gênio, né? São iguais, tem a mesma forma, os mesmos ressaltos e tudo certinho. Então eu tenho que estar com ele perfeitamente sincronizado para que meu tiro possa ser preciso, né, e seguro. Para isso eu recomendo sempre que você mantenha a originalidade do arco o máximo de tempo possível e na primeira manutenção que você tiver que fazer, que você procure uma associação de arqueria onde possui os mecânicos deles lá, tá? Pessoas que sejam credenciadas, que tenham um bom know-how no assunto, para que você possa fazer uma manutenção de acordo no seu arco composto, ok? Isso aí também vai entrar a parte de pip sight, tá? Que seria, no caso, numa arma, a alça de mira, né? Nada mais é que uma argolinha feita de alumínio, né, na corda, instalada na corda, que conjunto com a mira frontal, que seria a massa de mira do arco, eu possa ter uma visada mais linear, tá certo? Também a questão de silenciadores, o enrolamento das cordas, né? Porque a corda não é enroladinha por si só ali, porque é bonitinha não. Tem fundamento para cada tipo de torção e quanto de peso que eu vou colocar nelas ali, tá certo? Então, quando você for operar um arco composto, mantenha a originalidade do arco e quando você for fazer alguma alteração, que você tenha um acompanhamento de um profissional dessa área aí que possa te dar um acesso melhor. Agora eu vou querer explicar para vocês um pouquinho sobre a estatura da pessoa, sobre a questão da dinâmica do atirador com o arco. A arqueria é um esporte que aqui no Brasil ele não tem assim uma divulgação tão ampla, né, como demais esportes, a não ser na época de Olimpíadas, né? Então a gente acaba sofrendo com um pouquinho da falta de informação. Então, para você que vai escolher o arco para primeiro tiro e tudo mais, eu normalmente recomendo que você encontre uma associação que possa te dar um respaldo sobre como fazer essa escolha, tá? Mas vamos lá. Vamos supor que você tem aí entre 25 e 30 quilos, tá? Ou seja, uma criança ali, um pré-adolescente, criança mesmo, né? Nem é pré-adolescente, né? O arco ideal seria um arco de 10 a 15 libras, só que uma pessoa já de 80 quilos para cima seria um arco de 70 libras. Então, é sempre legal a gente saber qual que é a nossa estatura, quantos metros eu tenho, para saber qual que é a minha envergadura e qual o arco mais propício para mim, qual que seria a puxada, se é um arco de 27 polegadas e com 25 libras, 30 libras, ou se é um arco de 32 polegadas ali com 70 libras. O que eu vou fazer com esse arco? Eu vou fazer uma caça, eu vou fazer um HFT, né? Então tudo vai ter uma função e para isso a gente sempre tem que saber, no caso da sua biodinâmica, da sua biomecânica, peso, envergadura, tá? Postura, tudo isso aí é importante a gente saber antes da gente escolher o nosso arco. Então essas dúvidas você pode até deixar, de repente se você tem interesse em comprar um arco, pode deixar no comentário para mim ali, Marcão, eu tenho 75 quilos e tenho 1,80 m, tá ligado? Qual que seria mais recomendado para mim? Né? Que eu me comprometo aí a fazer o cálculo e mandar para você. E você vai acabar me perguntando, Marcão, onde que eu vou usar tudo isso? Eu comprei um arco composto, agora eu quero usar, cara. Então assim, você pode ir para um clube ou ir para o campo, num lugar que seja seguro, tá? Porque o arco composto, como eu disse, ele armazena uma energia muito grande, né? E chega a uma velocidade muito alta. Então sim, você tem que estar num espaço controlado, um lugar onde seja seguro para você praticar arqueria com esse tipo de arco. Não que os outros sejam, né, mais simples e recomendados. Você pode usar ele para caça. Anteriormente já disse que tem que ser liberado, mas vamos lá, você pode fazer abate de pequenos animais, né, ou até mesmo de grandes animais com arco, tá certo? Por exemplo, um arco de 70 libras nos Estados Unidos é usado para poder abater alces, ursos pardo, né, ou seja, são animais bem grandes, né, são bem imponentes. Você pode também aqui no Brasil estar praticando o Field Target, é igual da carabina, você vai ter silhueta, seja ela 3D, né, no caso o animal ali feito em espuma expansível, tá, ou em 3D mesmo, ou até mesmo a silhueta em papel, a distâncias pré-determinadas pelos árbitros, né, com as posturas corretas para que você possa fazer o disparo e a partir daí você começar a disputar as provas, tá joia? Como eu disse anteriormente também, né, uma associação pode te ajudar bastante aí nesse tipo de dúvida e como fazer para poder agregar esse esporte. Esse foi o arco composto. Espero que vocês possam ter entendido um pouquinho mais sobre esse tipo de equipamento. Espero poder ter ajudado vocês com algumas dúvidas. Em todo caso, os comentários sempre vão estar aqui embaixo, nós vamos ler ele e responder com muito carinho, tá? Bastante atenção. E no próximo episódio vamos falar sobre arco recurvo, então não percam. E antes que eu me esqueça, deixa pra gente aquele like aí, ativa o sininho lá. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais como @VenturiShop. E é isso, galera. Valeu!